Bom, pessoal, a gente começa aí nossa aula de hoje, dando continuidade, né, do que foi falado na aula anterior, né? Na aula anterior eu comentei com vocês sobre os tipos de medidores, né, a aplicação deles, tanto quanto aplicação quanto construção ou o projeto do medidor. Além disso, a gente também vai falar sobre as características de medidores eletrônicos, ok? Essa comparação entre o eletromecânico e o eletrônico. E vamos também falar sobre as questões relacionadas ao erro e o processo de medição em si, tá? Bom, instrumentos, né, se divide por finalidade. Então, à esquerda aí eu coloquei quanto a grandeza a ser medida, quanto a apresentação da medida, quanto a utilização e quanto ao tipo de sinal. Então, eu vou detalhar um pouquinho aí. Primeiro, né, quanto a grandeza medida, o amperímetro. A gente sabe aí que a corrente é a grandeza principal, né, uma das grandezas base. E o processo de medição, na grande maioria dos instrumentos, principalmente os analógicos, vocês vão ver que os eletromecânicos são baseados em corrente. Ou seja, o princípio básico depende da grandeza de corrente. E vocês vão ver que os digitais, o princípio básico depende mais de tensão. Mas tanto um quanto o outro pode ser convertido para uma outra grandeza. Ok? Isso vai ficar claro aí para vocês. Mas aí está um exemplozinho de vários amperímetros aí, tá? Amperímetro de ferro móvel, bobina móvel, com clamp, digital, uma pontinha de prova ali também com uma característica interessante que a gente vai ver mais para frente quando for falar medição de corrente. Ou seja, essa fotinha aí resume um pouco as aplicações de medidor de corrente, chamado de amperímetro, ok? E a grandeza, naturalmente, corrente elétrica. O outro que a gente utiliza aí, né, muito comum, são os voltímetros. Aí também as fotinhas mostrando alguns tipos de voltímetro. Dá para ver que à esquerda aí tem um com a escala toda não linear, um segundo com a escala linearzinha e um terceiro aí com uma indicação em display, ok? Muito utilizado o voltímetro nos processos de medição na área elétrica. Outros aí, um conjunto de instrumentos aí, né, para medir resistência, a grandeza em ohms. Vocês vão ver que aí tem ohmímetro, tem megômetro, tem micromímetro. E eu coloquei até um termômetro aí, porque vocês vão ver futuramente que o termômetro também mede resistência. Ok? Vamos lá. Outro, né, por finalidade, o watímetro. O princípio do watímetro é completamente diferente dos outros que eu apresentei. Ele precisa de duas grandezas para poder tomar um resultado de medida. E aí, alguns exemplos aí. Esse do meio é muito típico dos laboratórios nossos da Unifei. Vocês usam muito. Nós também temos esse à direita aí, que é um digital, onde tem um clamp. Isso facilita muito, né, porque não precisa preocupar muito com a bobina de corrente. Muito típico. Frequencímetro, vamos ver que a gente tem no laboratório nosso aí, essas lâminas vibráveis aí, que ela indica qual a frequência do sinal que está sendo aplicado. Em geral, a gente aplica a tensão nesse cara aí e ele consegue monitorar qual frequência. Isso, o analógico, e à esquerda uma indicação digital, uma frequência enorme que vocês estão vendo na tela aí. Bom, além desses equipamentos que medem só uma grandeza específica, nós temos aí os multímetros, principalmente os digitais, que eles conseguem, um único instrumento, permitem que a gente meça várias grandezas, tensão, corrente, resistência, temperatura, capacitância, um conjunto de grandezas que a gente pode trabalhar, desde o mais simplesinho, mais baratinho que você compra no camelô aí, baratinho, esse amarelinho da parte de cima, a um multímetro que já entrega o valor RMS pra gente, um multímetro bem mais avançado que esse Fluke da meio, e o do terceiro que já seria um qualímetro. Isso aí não chega nem a ser um multímetro, além dele medir as grandezas de tensão, corrente, ele não mede resistência, outros parâmetros que os dois da esquerda medem, mas ele sim é projetado para entregar outras grandezas para a gente, como por exemplo potência, várias indicações o espectro harmônico, várias indicações de qualidade de energia, onde se aborda mais as formas de onda de tensão e corrente, ok? Um equipamento muito mais completo. Bom, agora, né, passando aí para a apresentação da medida, né, as formas de apresentação, a gente classifica eles em indicadores, onde você tem a indicação da medida e isso basta. Os registradores, onde eles são capazes de entregar
uma informação ao longo do tempo da medição realizada, muito utilizado em laboratórios de instrumentação para calibração e aferição de instrumentos, ok? E até mesmo registros de comportamento de variáveis ao longo do tempo. E por último aí os integradores. Integradores, por exemplo, o relógio de registro de consumo de energia da casa de vocês. É um skin que vai acionando uma catraca que vai acumulando um valor. Ele vai integralizando o valor da grandeza. Quanto maior a grandeza, mais rápido é a integralização. Ok? Já quanto à utilização, basicamente são duas aplicações aí. A aplicação industrial, onde ele é projetado e atende normas para aplicação industrial, normas de segurança, classe de isolação, isolação contra água, umidade, e até mesmo a precisão dele. Muitas vezes a precisão na aplicação industrial, a exatidão na aplicação industrial não precisa ser tão grande. O custo-benefício aí dele é para atender as aplicações industriais. Diferente dos instrumentos de laboratório, que tem uma classe de exatidão bem menor. Na frente eu vou falar o que é essa classe de exatidão, mas basicamente ele tem uma exatidão, uma precisão maior, permitindo que você faça medições melhores do que aqueles instrumentos industriais. Dá para ver a casa aí dos instrumentos aí, ó, tem 6 casas depois da vírgula, então dá para ver que é um instrumento que te dá uma garantia da medição bem maior do que os instrumentos industriais. Okay? Naturalmente, esses são instrumentos que foram projetados para isso, então naturalmente eles são mais caros. O projeto dele é um projeto muito mais elaborado, com componentes e estruturas mais elaboradas. Então, naturalmente, eles são bem mais caros do que os instrumentos industriais. Okay? Além disso, né, já tem instrumentos para aplicação dependendo do sinal em corrente contínua, sinal em corrente alternada também é uma classificação interessante. Vocês vão ver que vai ter instrumento, principalmente analisando instrumentos eletromecânicos. Vai ter instrumento que vai funcionar para sinais em corrente contínua e outros não. Ok? Bom, além da finalidade, né, eu tinha falado também que o sistema de medição dá para classificar bem os instrumentos. Então, a tecnologia empregada, a gente tem os instrumentos eletromecânicos, que associa, né, os mecanismos mecânicos e magnéticos para fazer movimento de ponteiro indicando uma grandeza. Instrumentos eletrônicos analógicos digitais, que são ainda muito utilizados, mas seriam instrumentos que não têm ainda não flexibiliza muito a utilização deles. Instrumentos de componentes eletrônicos fixos, né, transistores, amplificadores, elementos RLC e circuitos integrados. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Podendo ser eletrônico ou analógico, ele não tem muito como você alterar o funcionamento dele. Ele é um circuito pronto que executa uma instrução bem definida, então ele não é flexível. Já instrumentos eletrônicos microprocessados ou numéricos, eles permitem, dada a estrutura, né, o hardware dele ali, você implementar algoritmos. Isso te dá flexibilidade de implementar novas técnicas, até mesmo permitir variações para comunicar, para fazer alarme, para fazer registro. Ou seja, abre muito leque de possibilidade dos instrumentos eletrônicos microprocessados. Naturalmente, uma tecnologia mais moderna, mas é o futuro, é o que está aí. O conceito de smart meters, né, os medidores inteligentes, eles só conseguem existir devido a esse tipo de arquitetura microprocessada, ou que a gente chama também de arquitetura numérica. E aí fica claro, nesse conceito digital e analógico não tem a ver de ser eletrônico ou não. Basicamente, os eletrônicos, os eletrônicos digitais que a gente fala, né, quando você precisa fazer a conversão da grandeza. E aí, quando você faz a conversão para o número binário, ele acaba ficando digital. E o que quer dizer o digital? O digital é quando a informação ela é truncada, quando você tem um passo entre um valor e um outro. A grandeza não tem valores infinitos, como por exemplo as grandezas de um instrumento eletromecânico. Aquele ponteirinho da escala eletromecânica, ele excursiona de um ponto a outro, passando por infinitos pontos, de forma contínua. Ou seja, ali tem infinitos valores do 1 volt até o 10 volts. Já o digital não, ele pula do 1 para o 2, para o 3, para o 4, para o 5 até chegar no 10. É discretizado. O exemplo está aí, esse reloginho aí, a mesma coisa. Se ele rodasse ali continuamente,
ele seria analógico, mas do jeito ali que ele faz, que a maioria dos relógios fazem, né, devido aos esquemas de catraca e engrenagem, eles são elementos digitais, porque eles pulsam em valores discretos. Então esse é o conceitinho aí de digital. E naturalmente os equipamentos eletrônicos digitais são porque a gente converte isso para números binários e naturalmente isso acaba ficando discretizado. Bom, dentro dessa tecnologia, né, temos instrumentos eletromecânicos. É composto por um conjunto móvel que é deslocado, aproveitando os efeitos da corrente elétrica, tanto o efeito térmico ou o efeito magnético. Em geral, na grande maioria dos casos, são os efeitos magnéticos que são utilizados na maioria dos instrumentos. Tá? E quando eu for falar dos instrumentos, a gente vai destacar isso aí. Basicamente, sempre você tem um ponteiro que fica preso na parte móvel, que desloca numa escala graduada. E essa escala graduada, o valor ali daquela indicação do ponteiro corresponde ao da grandeza que está na escala. Ok? A grande maioria dos sistemas de medição utilizam instrumentos eletromecânicos, são muito utilizados por ser relativamente baratos e robustos e por já existirem há muitos anos nos sistemas. Não é fácil, não é simples de trocar isso. Um sistema que está rodando há vários anos, há décadas, não tem por que trocar ele, a não ser que você tenha necessidade de novas funcionalidades, como por exemplo monitoramento, comunicação. Se for só para medir, em geral esses instrumentos foram feitos para durar muito tempo. Então tem muito instrumento ainda aí analógico fazendo o papel dele muito bem, com uma exatidão e precisão muito boa. Como falei, ele vem perdendo popularidade para os instrumentos digitais, pois não viabilizam recursos de processamento e comunicação. Cada vez mais a gente tem as interações entre os dispositivos, a internet, a indústria, né, 4.0 está vindo aí para ficar. Então cada vez mais os instrumentos eles têm que ser capazes de processar informação, tomar decisão e comunicar, tanto para uma central quanto entre eles. E esse tipo de coisa o eletromecânico não faz. Então cada vez mais está perdendo espaço para instrumentos numéricos. O erro mais comum, né, do instrumento eletromecânico é o erro de paralaxe. Vocês vão ver aí quando a gente for no laboratório, se você olhar um ponteiro, o ponteiro não está colado, não está encostado na escala. Então existe uma distância entre um ponteiro e o fundo da escala. Se eu olhar de um ângulo errado, eu vou ver a indicação errada. Então em geral a gente tem que olhar sempre perpendicular à superfície da escala. E uma forma de garantir isso, muitos instrumentos colocam um espelho no fundo da escala. Porque quando você olha o espelho e você não vê o reflexo do ponteiro, quer dizer que você está olhando perpendicular e a medição fica correta. Se você olhar torto, você vai ver o reflexo do ponteiro e naturalmente a sua medição vai estar errada. Por isso que o pessoal em instrumentos melhores, né, com a precisão e exatidão maior, eles têm um espelhinho no fundo. Bom, dentro desses caras aí, né, tem a instrumento de bobina móvel, esse carinha aí. Basicamente o conceito é esse, né, de você ter na parte móvel a bobina, tá? Basicamente como é que ele funciona? É uma interação entre o campo magnético criado pela circulação da corrente na bobina, que é móvel, e o campo magnético existente no ímã permanente. Essa interação de campos criam forças que somadas, ou melhor, subtraídas as forças antagônicas de uma espira antagônica, né, que puxa o ponteiro para um certo lado, ou seja, quando você tem forças magnéticas iguais às forças de atração da mola, as forças se igualam, então não tem aceleração, o ponteiro para num certo valor. E isso aí, essa relação de forças aí é proporcional à indicação da escala. Então basicamente eu faço passar corrente elétrica na bobina, e ela interage, o campo magnético criado por essa corrente interage com outro campo fixo, produzindo forças de reação até estabilizar uma indicação. A gente vai falar melhor quando a gente for falar detalhadamente sobre a bobina móvel. O ímã móvel é o mesmo princípio de funcionamento do anterior, só que ao invés de eu ter a bobina na parte móvel, eu tenho um ímã na parte móvel. Em geral não é assim que se faz, porque o ímã na parte móvel aumenta a massa, aumenta o momento de inércia desse conjunto que move, porque em geral o ímã tem uma massa e um peso muito maior do que um fio de cobre. Então em geral o miolo do instrumento desse deve ser leve,
Portanto, esse processo aí do ímã móvel não é tão comum quanto o de bobina móvel, mas o princípio de funcionamento é o mesmo, só muda a posição dos elementos. Já o ferro móvel também utiliza o efeito magnético, só que é completamente diferente, não é interação de forças entre campos criados por corrente elétrica em um dos elementos. Basicamente, né, nesse cara, ele é bem robusto, ele tem uma bobina fixa que cria um campo magnético. Esse campo magnético cria a linha de forças e, naturalmente, na parte móvel, eu tenho simplesmente um elemento ferromagnético, um elemento que é atraído ou repelido pelo esse campo magnético. E aí é como se fosse um solenoide. Quando você põe um metal próximo a um solenoide, ele não tem força de atração e puxa o êmbolo para dentro. O princípio é o mesmo desse cara, ok? E essa atração aí que define o funcionamento do ferro móvel, ok? É completamente diferente do da bobina móvel. O eletrodinâmico é interessante, basicamente essa interação de campo magnético existe, só que esses campos magnéticos são criados por dois sinais distintos, correntes distintas. Uma corrente, por exemplo, advinda de uma medição de tensão, que dá para ver ali que está em paralelo, o fiozinho fininho, na parte móvel, e uma outra bobina que cria outro campo magnético ali que está em série com a passagem da corrente. Então eu tenho duas bobinas, uma que cria um campo devido à corrente circulando no circuito e uma outra bobina que tem uma corrente que proporciona a tensão medida. E essa relação aí de forças aí dá uma indicação. Em geral, isso aí é utilizado principalmente para medição de watímetros, ok? O eletrodinâmico é muito típico para watímetro. Esse cara aí já não usa o princípio de corrente elétrica, ele usa a tensão ou a carga elétrica estabelecida nas chapas desse cara ali, que ele chama eletrostático. Ele trabalha com forças eletrostáticas de atração de cargas elétricas, muito utilizado para tensões elevadas, para instrumentos que medem alta tensão, ok? Já a indução é um medidor interessante, né, porque você aplica o sinal nele e ele cria um campo magnético nas bobinas fixas. E a parte móvel nada mais é do que um núcleo onde esse campo criado externamente pelas bobinas induz uma corrente elétrica nessa parte móvel que cria um campo magnético que interage com essa parte fixa, fazendo assim novamente uma interação de forças e o deslocamento do ponteiro. Tá? Naturalmente, por ser indução, é um instrumento que mede sinais alternados apenas. Instrumento de vibração, dá para ver no princípio aí também, depende da questão magnética, né, da frequência do fluxo magnético que vai ter sendo criado pela bobina. E aí você tem lâminas posicionadas de tal forma que elas entram em ressonância ou não com a frequência do sinal daquele fluxo magnético, ok? O bimetálico é um instrumento interessante que ele usa já o efeito térmico, não é um efeito magnético, é um efeito térmico. A corrente circulando por esse condutor, ela cria uma perda jáulica que a consequência são aumento de temperatura nesses elementos. Como eles são diferentes, né, são dois materiais distintos, com dilatação térmica distinta, eles estão colados, existe uma torção natural desse material. Essa torção natural cria forças que movimentam um ponteiro, com uma indicação também da grandeza que está sendo medida. Ok? Por último, aí, em relação ao sistema de medição, nós temos os eletrônicos digitais, né? Eu até já passei batido dos eletrônicos analógicos, eu vou direto já para os eletrônicos digitais, que é o comum. A família analógica, ela nasceu e foi extinta muito rápido, porque os componentes RLC eles mudam as características com o tempo. Você perde ali um dielétrico de um capacitor, um transistor esquenta demais e muda a característica dele, um indutor também. Ou seja, elementos RLC lineares, que são a base de amplificadores operacionais, são a base dos componentes analógicos, de eletrônicos analógicos, eles mudam muito rápido. Então a vida útil dos equipamentos não é grande. Portanto, é uma tecnologia que nasceu e já morreu, dando espaço aí para a tecnologia digital, ok? E aí, características, cara, maior facilidade de leitura, facilidade de configuração, facilidade de operação e facilidade de registro.
Basicamente, né, o conceito desses eletrônicos digitais segue essa linha desse fluxo aí, onde tem a entrada do sinal analógico medido. Nesse momento, você condiciona o sinal analógico, limites, com as faixas de frequência que você vai trabalhar para fazer filtros passa baixa ou passa alta, limitadores que limitam o valor do sinal que está entrando no equipamento. Depois de ter esse condicionamento aí, e naturalmente também, né, faixas e escalas de medição, naturalmente esse sinal é tratado e entra nos canais de entrada no conversor analógico digital. O conversor analógico digital, a tecnologia de construtiva dele são diversas. O fato é que ele transforma um sinal analógico num valor digital, onde o sinal analógico tem um valor mínimo e um valor máximo. E isso corresponde a um valor mínimo e um valor máximo na escala digital, com números digitais. Esse número digital depois ele pode ser utilizado como um codificador, onde você vai codificar, mudar o código dessa informação que sai do conversor. Essa informação naturalmente é decodificada depois de ser tratada naturalmente, e o resultado é apresentado em display. Em display, em geral, pode ser de cristal líquido, mas no maioria dos casos é um display de 7 segmentos, ou seja, vários elementos de 7 segmentos. É o típico display que a gente está acostumado a ver nos nossos relógios aí, de cabeceira de cama, ok? E naturalmente, tanto o decodificador quanto o display definem o número de dígitos e casas decimais. Já o conversor analógico digital, ele define qual a resolução do sinal que a gente vai trabalhar, qual é o passo de valores intermediários que eu vou trabalhar dentro de uma faixa, qual é a taxa de amostragem, ou seja, em quanto tempo esse valor vai ser amostrado, qual o código que vai sair, é um código hexadecimal, é um código octave ou é um código binário cru, ou seja, a codificação, o conversor analógico digital vai definir. Por isso precisa da codificação e decodificação, ok? Os microprocessados, né, aquilo que eu falei ali é o tradicional, que você constrói e não tem muita flexibilidade. Já o microprocessado não, ele novamente tem um condicionamento de sinal, né, de entrada, tem o conversor analógico digital, mas depois que você digitaliza essa informação, você pode trabalhar isso através de processadores, memórias, um conjunto de componentes microprocessados para tratar essa informação. E o resultado disso, lógico, utilizando-se hardware, né, que eu acabei de falar, e também softwares, algoritmos que a gente pode desenvolver. O resultado disso é que você pode rever as informações através de interface homem-máquina, obter isso através de comunicação diversa, seja ela qual for, o protocolo que for. Eu posso ter tanto registro, armazenamento das informações, alarme, atuação, ou seja, é um sistema muito flexível para se implementar diversas funcionalidades. Ok?